Nosso estilo de vida consumista nos levou à beira da autoaniquilação. Nós expandimos o nosso direito de viver na Terra a ponto de achar que podemos conquistar toda a Terra, mas os conquistadores da natureza sempre perdem. Nesse mundo com recursos limitados, acumular riqueza, poder ou terra para além das necessidades de cada um é verdadeiramente imoral, seja como indivíduo, organização ou Estado-nação. O que fizemos pode ser desfeito. Não temos tempo a perder ou necessidade de acumular mais evidências de desastres. O tempo de agir é agora. Eu realmente acredito que pessoas são o único recurso crítico necessário para pessoas. Juntos, se nos organizamos, nossos talentos são suficientes uns para os outros. Mais ainda, ou sobreviveremos juntos, ou ninguém sobrevive. Lutar entre nós é burrice e um desperdício, como o é lutar em tempos de desastres naturais, quando a cooperação de todo mundo é vital. Uma pessoa de coragem hoje é uma pessoa de paz. A coragem que precisamos é de recusar a autoridade e aceitar apenas decisões com autorresponsabilidade. Como a guerra, o crescimento a qualquer custo é um conceito fora de moda e desacreditado. São as nossas vidas que estão sendo desperdiçadas. Pior, o mundo de nossos filhos e filhas está sendo destruído. Então, nossa única decisão possível é parar de dar qualquer suporte para sistemas destrutivos e parar de investir as nossas vidas em nossa própria aniquilação. Esse é um trecho do livro Permacultura, Manual do Designer, de Bill Mollison, escrito em 1988. Oi, eu sou Samira. E eu sou João, e esse é o podcast da Fazenda Cura, que traz para você as vivências e a filosofia de quem mora no meio do mato. No episódio de hoje a gente vai falar sobre agroecologia e permacultura popular, que são temas diferentes, mas completamente relacionados. Mas, como é muito pano para manga, a gente vai direto ao assunto. Começando pelo começo, vamos explicar o que é agroecologia e o que é permacultura popular na nossa visão. A agroecologia ela tem uma definição um pouco complicada, porque ela é um grande guarda-chuva. Ela pode ser considerada ao mesmo tempo uma prática agrícola, um campo da ciência, mas também um movimento social descentralizado. Então, a definição do que é agroecologia vai depender muito da pessoa para quem você pergunta. Mas tem alguns pontos em comum que a gente pode encontrar. O primeiro é uma agricultura sustentável, ou seja, é uma produção agroecológica, né? Ela é uma produção ecológica, melhor dizendo, né? Então, ela busca que o impacto sobre o meio ambiente seja o mínimo possível e, se possível, inclusive, seja uma agricultura regenerativa. O segundo ponto seria a agricultura familiar, em oposição ao agronegócio. O terceiro ponto é o foco na justiça social. Então, a agroecologia ela se preocupa muito com as relações de trabalho em toda a cadeia de produção, mas não só as relações de trabalho, também a distribuição desses produtos, desses resultados, são questões bem importantes para a agroecologia. O quarto ponto é a preservação e a multiplicação das sementes crioulas, que são aquelas sementes que são guardadas por comunidades, que passam de geração para geração, que são bem diferentes, por exemplo, das sementes transgênicas que são vendidas todos os anos por empresas e você não tem o direito de reproduzir, né? O quinto ponto é o resgate e o fortalecimento dos saberes tradicionais e a valorização das comunidades tradicionais e dos povos originários. E o sexto ponto que a gente encontra também em comum é um grande foco na soberania alimentar. A soberania alimentar é um tema gigante, mas a gente pode resumir rapidamente como a possibilidade de você tomar decisões informadas sobre a sua alimentação e você conseguir acessar esses alimentos que você decide que são melhores para você e sua família, né? Quem sabe no futuro a gente não faz um episódio só sobre isso, por enquanto a gente não se sente preparado. Não nos comprometemos. É uma bomba. Mas esses 6 pontos,
eles, apesar de serem pontos em comum, não significa que todo mundo que trabalha com agroecologia leve em consideração todos esses pontos, mas também não significa que quem trabalha com agroecologia só considere esses pontos. Isso vai variar muito de país para país, e dentro do Brasil isso vai variar de estado para estado, de movimento social para movimento social. Então, pode parecer uma confusão, né? Tanta incerteza, mas isso é natural de movimentos sociais e tem o seu lado positivo, porque a agroecologia está em constante evolução e ela acaba caminhando bem mais rápido e é bem mais adaptada às realidades políticas locais do que a permacultura, por exemplo. E isso, claro, falando da nossa visão e da nossa experiência, né? Outra questão em relação à agroecologia que impacta na sua definição é a sua origem. A origem da agroecologia é muito difusa. A primeira vez que se fala do termo é na década de 1920, mas ela ganha corpo mesmo a partir da década de 70, com o movimento ecologista, e ela se fortalece assim e começa a ganhar um rumo importante a partir da década de 90, com o surgimento da Via Campesina. A Via Campesina é um movimento mundial do campesinato organizado e o trabalho é muito admirável, a gente recomenda conhecer. E no Brasil, a Via Campesina é ligada a diversos movimentos do campo, como o MST, o Movimento de Mulheres Camponesas, a Comissão Pastoral da Terra, o CIMI, o Movimento de Pequenos Agricultores, entre outros, né? Esses são só alguns. Então, vamos destacar 3 pontos importantes para a gente não se perder. O primeiro ponto é que a maior força da agroecologia é ser um movimento político popular. O segundo é ter uma origem e uma organização difusas. E o terceiro é ter o foco em questões sociais para além das questões ambientais. Inclusive, muitas vezes, os movimentos à frente da bandeira da agroecologia praticamente só tratam de questões sociais e não necessariamente vão ter um foco muito forte nas questões ambientais. A gente vai falar mais dessa parte em breve, porque isso definitivamente não é uma crítica, é apenas uma questão muito importante para entender a relação entre permacultura e agroecologia. Nós definimos a permacultura no nosso segundo episódio de podcast, né? Se você ainda não assistiu, vai lá. É um episódio onde a gente fala sobre permacultura e branquitude. Então corre lá e assista que vai valer muito a pena. Mas para resumir, a permacultura ela é uma ética de elaboração e implantação e manutenção de ecossistemas. De ecossistemas produtivos e permanentes, né? Que mantenham a estabilidade, a resiliência e a diversidade dos ecossistemas naturais. Então, não são ecossistemas produtivos que, por exemplo, você precisa refazer tudo no próximo ano, né? Como a monocultura tradicional, que cada vez que você planta, você tem que replantar tudo de novo. Você vai buscar que esse sistema que você está criando, ele seja resiliente, né? E ele seja estável, além de ser diverso. Então, monocultura não cabe na permacultura. A ética da permacultura ela tem 3 princípios, a gente também falou no episódio anterior, mas vamos relembrar, que é o cuidar da terra, cuidar das pessoas, e o terceiro princípio vai depender do livro que você lê, né? Pode ser partilha justa, ou cuidar do futuro, ou colocar limites ao crescimento e ao consumo. Só que falar de ecossistemas produtivos que incluem seres humanos e falar desses 3 princípios trata de basicamente todas as dimensões da vida, né? E aí entram as 7 pétalas da permacultura que, de certa forma, resumem todas as dimensões da vida. Que a primeira seria o manejo da natureza, né? Falando manejo da natureza, o manejo de todos os recursos, e aí, por exemplo, o manejo do solo, o manejo da água, da luz solar, o espaço construído. O terceiro seria ferramentas e tecnologia. O quarto é educação e cultura,
quase não sai. O quinto, saúde integral. O sexto, economia e finanças. E o sétimo, a posse da terra e o governo comunitário. Essa ordem, gente, a gente só colocou a ordem para a gente não esquecer de nenhum. Não significa que seja uma ordem de prioridade ou coisa do tipo. Então, pelas coisas que a gente já falou da agroecologia e da permacultura, já dá para entender que, no mínimo, elas são prima-irmãs, né? Porque elas acabam falando de coisas muito parecidas. Então, tem a questão ecológica em ambas, tem a questão de pensar as relações sociais, tem a questão de pensar a produtividade, a parte de finanças. Então, elas estão 100%, né? Ou talvez um 95% em comunhão. Dependendo do ponto de vista, eu acho que dá para dizer um 100%. Acho que eu fico nos 95%. Tem algumas coisas que as diferenciam, né? E mais pra frente a gente vai falar. E aí, a gente falou da origem da agroecologia, vamos falar também da origem da permacultura, que é bem diferente da agroecologia, porque ela tem um início e um desenvolvimento muito bem definidos. Ela é inaugurada em 1974 e em 1978, Bill Mollison e David Holmgren, eles lançam o livro Permacultura 1, que é tipo um marco do início da permacultura. E eles fizeram mais do que fundar a permacultura. Eles não fundaram a permacultura e entregaram na mão do povo e disse, façam o que vocês quiserem. Bill Mollison escreveu um manual de como a permacultura, o manual do designer, né, que é um livro que não tem tradução para o português. E os dois juntos criaram lineamentos para o curso de formação de permacultores, que é o PDC, por causa das siglas em inglês. E a gente vai falar PDC, vocês já sabem, Curso de Formação de Permacultores e Permacultoras. Além disso, seguindo muito o movimento, né, o exemplo de Bill Mollison e de David Holmgren, a permacultura tem institutos que dão certificado a quem é permacultor, permacultora, e quem supostamente não tem esse certificado não o seria. Então, a gente consegue ver que a coisa é bem direcionada, ao contrário da agroecologia. Só que o que é interessante é que, apesar desse direcionamento todo, o crescimento da permacultura, principalmente no Brasil, ele foi super anárquico. E anárquico, a gente fala no sentido original do termo mesmo, né? Então, é um crescimento que foi promovido por coletivos espalhados pelo Brasil, né, e pelo mundo também. E se você quiser entender a história da permacultura no Brasil e no mundo, a gente recomenda muito o livro de Djalma Nery, que é Uma Alternativa para a Sociedade, e eu não vou lembrar o subtítulo, mas o título é Uma Alternativa para a Sociedade. E até onde a gente conhece, esse é o melhor panorama que tem sobre a permacultura no Brasil. E aí, o episódio é sobre permacultura popular, né? E a gente falou só de permacultura até agora. Então vamos lá, porque esse livro é uma ótima deixa, porque é uma das questões que esse livro levanta. Vale muito a pena ler. Tem permacultura popular no Brasil? A permacultura pode ser um movimento social? Então, tem discussões muito interessantes nesse livro, né, para a gente entender isso. As respostas que a gente vai dar aqui são 100% nossa opinião, com base em nossa vivência, a gente não traz verdades universais. E como a gente já disse para vocês, esse podcast ele não tem a intenção de ser formador de opinião, ele não tem a intenção de falar pelo movimento da agroecologia ou da permacultura. Não, isso aqui é nossa vivência e a gente coloca isso desde o início do episódio e a cada episódio a gente repete. Então, fica aí essa, né, confirmação de que isso são nossas opiniões com base em nossas vivências. E, inclusive, a gente pratica a permacultura e todos os, digamos, as críticas amorosas que a gente faz... É porque a gente acredita muito na permacultura. A gente acredita muito na permacultura
e nos princípios da permacultura. Exato. E um dos princípios do design permacultural é faça autorregulação e aceite feedback. É um dos mais importantes. Não tem o mais importante, mas é um que é muito importante, às vezes talvez fique um pouquinho de lado. Pois é, então todo o nosso trabalho, tanto nossa teoria como nossa prática, ela vive em constante autocrítica, isso é fundamental para a gente, né? E aí, uma questão muito importante em relação à permacultura popular é que a gente vai definir de uma maneira um pouquinho diferente do que as pessoas costumam falar que é permacultura popular. Porque quem costuma usar o termo, em geral, se refere exclusivamente a oferecer vagas sociais em cursos de permacultura. Então, por exemplo, no lugar de cobrar a partir de R$ 1.500 por um PDC, e R$ 1.500 na realidade dos PDCs no Brasil é bastante barato, né? Aí os organizadores, a instituição, cobra 300, 400 reais pelo PDC ou dá vagas gratuitas em um curso que vai variar de 12 a 40 pessoas, né? Dá um número de vagas, não sei, 3, 4 vagas. E pra gente isso é louvável, é super importante ter vagas sociais, mas é muito limitado, né, para chamar de permacultura popular. É extremamente limitado, né? Assim, se a gente for olhar o exemplo aqui de Buquira, se a gente for olhar essas vagas sociais com valor de o que 400, 200 reais uma vaga, não chega, não alcança ainda a maior parte da população, porque a renda per capita é essa, então muitas pessoas sobrevivem com esse valor. E também outro fator importante é que a permacultura ela está muito distante, então as pessoas nem conhecem a permacultura. E se não conhece, como é que tem o interesse de fazer o curso, né? E tem a questão da linguagem também. É uma linguagem também totalmente tecnicista, uma linguagem que não é compreendida por uma grande parte da população. E aí a gente, né, resumindo, é mais do que uma questão financeira, né? Porque antes da questão financeira tem entender que a permacultura existe, 2, entender que vale a pena fazer um curso de permacultura e 3, entender o próprio curso de permacultura e como ele seria aplicável à sua realidade. Então, muitas coisas precisam acontecer antes de que, de fato, o valor social seja a questão mais relevante, né? Então, para nós, a permacultura popular, por definição, ela deveria ser a permacultura feita pelo povo, para o povo e principalmente com o povo. E o povo, no Brasil, em sua maioria, é preto, é pobre e é urbano. E a permacultura passa bem longe disso, como a gente falou no nosso segundo episódio, né? Porque na nossa visão, o ambiente é majoritariamente branco, de classe média alta, aplicado a casas de finais de semana e muitas vezes com atitudes racistas, né, estruturalmente racistas no meio. E se essa porrada tá parecendo muito pesada para você que ainda não escutou o segundo episódio, a gente reitera, vai lá e escuta o segundo episódio. Para exemplar isso que a gente está falando, da questão de conhecer e de ter o interesse, no início de 2018, eu ajudei a organizar um curso de agricultura sintrópica e eram 4 a 5 vagas que ia ser destinada à comunidade sem ter nenhum valor financeiro de troca. Só que a gente não conseguiu ninguém interessado, porque quando a gente ia procurar as pessoas não sabiam que era agricultura sintrópica e não tinham interesse de fazer. Então a galera não estava disposta a dedicar ali algumas horas do seu tempo para fazer algo que elas não conheciam. E aí, no Brasil, a gente tem muitas iniciativas, né, de permacultura popular, só que o problema, na nossa visão, é que elas são exceção, elas não são a regra. Não significa que elas sejam desprezíveis, pelo contrário, elas são lindas, são valiosíssimas, mas, exceto em uns casos muito específicos, como, por exemplo, essa questão das vagas sociais, né,
Quer dizer, exceto em alguns casos específicos, essas intervenções, elas são isoladas, como o caso dessas vagas sociais, né? Porque não necessariamente há uma transferência de conhecimento que seja acompanhada ao longo do tempo para que as comunidades possam aplicar de forma autônoma a permacultura. Então, por exemplo, tem também, dentro da permacultura, várias iniciativas super legais de mutirões de bioconstrução em assentamentos de sem terra, por exemplo, ou sem teto, em aldeias indígenas. Mas se as pessoas que estão nessas comunidades elas não aprendem a terminar as suas casas ou dar seguimento a esse esforço, construindo casas de forma autônoma, né, sem depender de outros mutirões, a coisa fica acaba ali naquela intervenção que você faz, que ela é isolada. Então, não dá para dizer que isso é de fato uma permacultura realmente popular, porque é uma permacultura para o povo, mas não é uma intervenção, não é uma permacultura com o povo, né? Então você chega, você oferece e não tem um segmento daquilo, então aquilo acaba sendo muito limitado. Não tem transferência de conhecimento. Uhum. E na agricultura sintrópica, a gente vê até muitas iniciativas mais sustentáveis nesse sentido. Talvez até pela lógica da agricultura que tem que ser mais acompanhada, né? Não adianta você plantar, fazer um SAF, né? Um sistema agroflorestal, e depois você largar lá e não dar assistência técnica porque você sabe que aquilo ali não vai para frente. Mas dentro da permacultura mesmo, é mais difícil, até porque essas iniciativas de agricultura sintrópica, elas costumam se reconhecer muito mais como agroecologia do que como permacultura, né? Exato. Mas vamos dar uma pausa aqui para resumir o que a gente falou até agora, porque, né, a gente está desenhando um panorama e tem muita informação rolando aqui. Então, de um lado, a gente tem a agroecologia, que é fortalecida nos movimentos sociais do campo, que tem um viés altamente político, mas que as práticas muitas vezes são super difusas. Ou seja, né, você pode ter um pequeno agricultor que planta monocultura, ou seja, não tem uma prática ecológica, mas que está muito firme no discurso da agroecologia, porque como a gente falou antes, né, nem todo mundo que adota a agroecologia vai incorporar todas as questões que estão dentro da agroecologia. E a gente vai explicar mais esse ponto daqui a pouquinho. De outro lado, a gente tem a permacultura, que é super elitizada, praticamente desconhecida dentro dos movimentos sociais. Inclusive, gente, dentro da agroecologia, a gente percebe que tem muito desconhecimento sobre a permacultura. Mas a permacultura é super despolitizada e para a gente isso é um erro histórico bem grave. Só que o que a permacultura tem é técnicas super estabelecidas, apuradas, estudadas. Então, até por esse controle que sempre existiu, um pouco maior, né? Esse controle que tem sobre a difusão da permacultura, sempre se tem uma preocupação muito grande com as técnicas. Então, a gente brinca dizendo que parece as gêmeas da novela, né? Que elas, em termos de conteúdo, parecem iguaizinhas, mas quando a gente olha de perto, a coisa é bem diferente. E enquanto a permacultura, ela meio que virou um hobby técnico de final de semana, a agroecologia, ela virou um discurso que muitas vezes não tem apego às técnicas de produção agroecológica, que são mais avançadas, só que essa diferença ela é super compreensível. Vamos lá. A agroecologia ela é uma bandeira que é levantada por povos e comunidades que o maior desafio delas hoje em dia é existir. Então, é uma questão muito séria, porque a gente está falando da galera sem teto, que está lá na ocupação e está enfrentando a polícia, mirando arma na cabeça. A gente está falando de indígenas que estão na retomada, tendo que enfrentar fazendeiro, muitas vezes mercenários, mirando arma na cabeça. A gente está falando de sem terra, às vezes esse ano a gente até viu assentados, né, tentando também esquivar de bala. A gente está falando de pequenos agricultores que, por causa
da pressão imobiliária dos grandes fazendeiros estão sendo expulsos de suas terras. Então, todas essas questões são gravíssimas. Essa questão da pressão imobiliária no campo dá muito pano para manga, e no futuro a gente pode falar exclusivamente sobre isso em outro momento, porque é uma questão bem complexa. Mas o que a gente precisa entender em relação à agroecologia é como é que essa galera vai estar na ocupação, está na retomada, e vai ficar discutindo como usar micro-organismos eficientes para melhorar o solo, né? Enquanto a cabeça dessas pessoas está em jogo. Então, como é que a gente vai ter pessoas pensando em manejo ecológico das águas, e, enquanto isso, comunidades pescadoras tradicionais ainda têm que conviver com o problema da crise do derramamento de petróleo do ano passado, que não foi resolvida. Então, não tem como a galera pensar em técnicas bem estabelecidas, estudadas, etc. e tal, enquanto a cabeça está em jogo, né? Uhum. Para você ter cabeça para se enfocar as técnicas que são ensinadas pela permacultura, ou você tem uma estrutura organizativa que vai te permitir isso, como foi o caso de Cuba, né, que a gente vê a agroecologia se espalhando muito através da técnica realmente, ou você precisa de uma segurança física, de uma segurança econômica, você precisa de acesso à terra. E por isso que é a classe média branca que, de fato, conhece as técnicas da permacultura. Então, fica aí muito claro que tem uma diferença entre esses dois movimentos. Nem sei se dá para chamar a permacultura de movimento, né? Uhum. Definitivamente não diria um movimento social. É um movimento, mas não sei se é social. Dá para ver que tem razão de ser dessas diferenças. E uma amostra muito nítida dessas diferenças e de que a agroecologia tem uma base social mais estabelecida e a permacultura não, é que você tem uma abundância de políticas públicas e projetos de lei relativos à agroecologia, apesar de estar sendo desmontado, né? A passos largos. Enquanto não tem praticamente nada relativo à permacultura, exceto umas situações muito específicas, costumam ser projetos de lei municipais, mas não é um movimento que tem uma expressão nacional significativa. Então, isso é reflexo de que o meio da permacultura ele é bem menos politizado, né, bem menos organizado do que o meio da agroecologia. Inclusive, tem muita gente dentro da permacultura que francamente acha que a permacultura não tem nada a ver com política, que o foco da permacultura tem que ser a profissionalização de permacultores e permacultoras, e a gente tem que mudar o sistema por meio do mercado, convencendo as pessoas de que a gente precisa contratar esse novo serviço, bem à la capitalismo verde, né? Na nossa visão, isso é um erro crasso, tipo... Precisamos voltar à primeira aula de permacultura. As origens. Então, falemos das origens, né? Até porque nem todo mundo que está escutando isso aqui vai conhecer as origens da permacultura. Na origem, a permacultura é uma ética 100% contra o sistema econômico atual, que se baseia no acúmulo e no consumismo. Bill Mollison constantemente falava da organização dos núcleos de permacultura enquanto institutos, não era para dar carteirada, né, de permacultor, mas era para que pudesse haver uma mudança social. Ele falava muito da organização, né, dos coletivos. E isso reflete uma visão de buscar a autonomia das comunidades. Ele insistia muito na questão da autonomia. E em 2018, teve uma carta aberta que os pioneiros e pioneiras da permacultura no Brasil fizeram, e nessa carta aberta eles reforçam o caráter intrinsecamente político da permacultura, que é muito diferente de um caráter partidário, viu, gente? A permacultura ela não tem um caráter partidário. Pelo contrário, a permacultura, há quem diga com muita razão que ela tem uma origem bem baseada no anarquismo, né? Então, ela não tem um caráter tão partidário. Nem tão pouco. Ela não tem caráter partidário, mas sim altamente político.
Só que, apesar do que Bill Mollison falava, e apesar da galera na permacultura discutir muito sobre comunidades, principalmente ecovilas, essa galera, eu falo essa galera, mas a gente se coloca no meio, né? A gente não se coloca fora disso. Há uma dificuldade muito grande de organização de grupos políticos atuantes dentro da permacultura. Novamente, quando a gente fala grupo político atuante, não significa grupo partidário. Política é você, enfim, cuidar das relações sociais, né? Daí vem a origem do termo. Então, a gente até duvida que seja o interesse da maior parte dos permacultores e permacultoras de fato se organizar nesse sentido, porque muitas vezes parece que a intenção é se encerrar, se fechar no meio do mato, como basicamente nós estamos fazendo, mas virar uma bolha, como nós estamos tentando não fazer. Então, né, temos que pensar nessas questões. E aí o que acaba acontecendo dentro da permacultura, que não acontece na agroecologia, é que quem já tem acesso à água é quem acaba aprendendo a fazer o manejo da água, que acaba aprendendo a fazer banheiro seco, fossa de evapotranspiração. A famosa BET. BET. É um nome bonitinho. Mais bonito do que fossa de evapotranspiração. Bacia de evapotranspiração. Tá bom. E quem já tem acesso a alimento orgânico, né? Quem já tem acesso a mercado, quando eu falo mercado, é que tem desertos alimentares no Brasil, e aí isso aí é tema para discutir no episódio sobre soberania alimentar que acontecerá no futuro, que a gente não sabe quando vai ser. Você está se comprometendo a fazer? Eu estou me comprometendo a fazer, mas sem prazo, sem data, sem pressão. Ah, sim. Então, quem já tem acesso a esses alimentos de qualidade é quem está aprendendo a produzir esses alimentos de qualidade, e muitas vezes é quem está vendendo orgânico. Então, a gente vê uma galera que já tem dinheiro focada nessa produção, enquanto os pequenos agricultores muitas vezes não sabem como chegar a uma produção de qualidade, né? Quem já tem acesso, muitas vezes a moradia cara, está fazendo uma segunda, às vezes uma terceira propriedade com bioconstrução, né? Com casa de barro. Que aí fica confortável, né? Você tem já a sua moradia, tem sua fonte de renda, tá economicamente estável, e aí fica fácil ir atrás da permacultura, aprender as técnicas, nem é aprender a permacultura, né? Não está muito interessado na ética, mas está muito interessado nas técnicas, e aí vai para a sua segunda ou terceira propriedade e coloca essas técnicas, pratica essas técnicas, faz uma construção de barro, faz um sistema de tratamento de águas cinzas e vai praticando isso na sua segunda, às vezes até terceira propriedade. E isso, claro, não é nenhum problema, se todo mundo tem acesso a isso, o que não é o caso. Uhum. Só que essa inversão de prioridade na divulgação da permacultura é o que é doloroso para a gente, né? Porque quem lê os textos originais vê que eles são abertamente contra esse sistema atual. E ainda mais, né, que tem essa pegada que é anarquista na visão de muitas pessoas, apesar de não ser explicitamente anarquista. Então, a gente tem que reconhecer que a permacultura é profundamente política, né, na medida em que ela questiona a organização da sociedade, ela propõe uma nova cultura de permanência, mas a gente está vendo hoje uma inversão completa nas prioridades da divulgação da permacultura. Então, está tendo acesso a essa divulgação quem tem dinheiro, quem tem autonomia, ou tem uma maior autonomia, né? Porque nesse sistema é difícil dizer alguém que tem a real autonomia, né? Uhum. É onde está chegando essa permacultura, né? Para quem a permacultura está chegando. E aí, nesse mesmo sentido que a gente pincelou no episódio passado, a gente precisa falar de descolonizar a permacultura, né? Vamos aprofundar o debate que a gente fez lá
porque o foco da permacultura não tem sido criar soluções para quem não tem soluções, mas o foco da permacultura real, gente, vamos assumir, tem sido vender curso. O que é problemático disso é que, se a fonte de renda primária de quem faz permacultura são os serviços, a gente de cara já vai se afastar da realidade de quem vive de agricultura. Porque a gente não pode dizer que está ensinando uma alternativa econômica viável se para nós que praticamos permacultura, a gente não considera essa alternativa econômica viável, a gente prefere fazer curso. Né? Então, quem fala isso é Tobias Roberts, que ele fez um texto no Huffington Post em 2017 falando sobre isso. E é um texto muito interessante, só que é um texto que está em inglês. Vale a pena ler com tradutor. Então, eu vou colocar a referência aí nas anotações do episódio. E outra questão muito importante é que quem faz permacultura, pela definição que a gente falou não, né? Pela definição que a gente tirou do livro de Mollison, é que fazer permacultura não é fazer cursos, é criar e manter ecossistemas resilientes e sustentáveis, né? Então, temos que ter o foco nisso, né, gente? Criar e manter os ecossistemas. E aí, permacultura popular, então, a gente deveria chamar de criar e manter ecossistemas resilientes e sustentáveis com o povo, e não fazer curso para o povo. E é raríssimo ver a criação e manutenção, principalmente, desses ecossistemas resilientes e sustentáveis. É raríssimo ver isso, porque ainda que haja um impulso inicial, dificilmente essas iniciativas se mantêm no longo prazo, né? Nem digo no longo prazo, às vezes é uma intervenção única, ou na maior parte das vezes é uma intervenção única. E aí outra questão fundamental que Tobias Roberts coloca é a gentrificação das áreas rurais pelo turismo ambiental, por pessoas brancas de classe média que querem morar no mato, tipo a gente. Para quem não está familiarizado com o termo, gentrificação é o processo que acontece quando uma área que originalmente ela é barata, normalmente habitada por pessoas de condições sociais mais baixas, essa área ela vira moda e aí vai um monte de gente para lá, os preços começam a subir e o custo de vida desse espaço fica muito alto para a população local. Então, a população local, indiretamente, ela começa a ser expulsa dali. E ela acaba sendo expulsa pela própria galera que chega lá com o discurso de que a gente tem que valorizar aquele lugar. Isso, por exemplo, para ilustrar, acontece com Alto Paraíso, acontece com a Chapada Diamantina, aqui na Bahia, acontece com a Arembepe, também aqui na Bahia, e com outros lugares que pessoas Haribo, inclusive a gente, adoram. E o melhor exemplo que a gente tem da nossa experiência pessoal é o Vale do Capão. É um exemplo super didático. Faz muitos anos eu não vou no Vale do Capão, e a primeira vez que eu fui tem uns 20 anos, mais de 20 anos, e lá morava muito mais gente nativa do que gente de fora. E aí João foi lá no ano retrasado. Conta aí sua experiência. Nossa, chegar na Vila do Capão e ver uma vila tomada por pessoas que não eram dali, né? Originalmente não eram dali, pessoas de fora, e caminhar pela vila e aí chegando nas zonas periféricas, fora, mais afastada da vila, onde o esgoto corria a céu aberto, enfim, e aí a gente vê a população local naqueles lugares, né? Ou seja, a população local está sendo expulsa da vila e a vila está sendo tomada por pessoas de outros lugares, né? É um exemplo muito claro da gentrificação. E aí surgem os comércios que aquelas pessoas não podem pagar, né? Surgem lazeres com os quais aquelas pessoas não se identificam. Então, aquilo vai perdendo sua característica. E aí, o que é que acontece? A gente está causando a migração e a exclusão social das populações tradicionais dos lugares que a gente diz que ama. Então,
Ainda falando de Chapada Diamantina, o Vale do Capão, para quem não conhece, fica na Chapada Diamantina. Lá tá cheio de projetos permaculturais na Chapada. Mas quantos são de pessoas nativas e quantos são de pessoas que são de outras partes da Bahia, do Brasil ou até do exterior que foram para lá, né? As pessoas nativas estão praticando permacultura? A real é que a gente sabe que não, e isso mostra claramente o alcance que a permacultura tem. E aí, outra questão relacionada com isso é que a galera que conhece permacultura aprende a reconhecer bons terrenos, né? E aí procura lugares com floresta, com rios. E às vezes a pessoa nem conhece permacultura, só quer morar no mato e vai procurar, né? Vai fazer esse êxodo urbano procurando esses lugares paradisíacos. E acaba elevando ainda mais os preços desses lugares. E aí a gente pode ver isso muito claramente quando a gente olha quais são os lugares onde tem mais permacultura acontecendo no Brasil. Nos 3 estados do sul, em Minas e São Paulo, né, na região principalmente da Serra da Cantareira. Aqui na Bahia, a gente tem a Chapada Diamantina e o sul da Bahia, áreas de floresta com abundância de rios e tal. A gente tem a Chapada dos Veadeiros também, né, em Goiás. Então, quem está fazendo permacultura em lugares que precisam ser regenerados? Muito poucos, né? E aí, esses lugares paradisíacos, o preço vai ainda mais para cima, reforçando essa gentrificação. E, enquanto isso, a galera da permacultura, como não está nesses espaços que precisam ser regenerados, já estão em lugares onde a abundância já existe, as tecnologias elas não estão se desenvolvendo para regenerar, por exemplo, o semiárido, que é onde a gente está. Então, a gente às vezes fica se batendo, assim, por exemplo, como é que você faz uma agrofloresta 100% como é que você faz uma floresta de comida na Caatinga? Porque Bill Mollison fala muito lá na Austrália da floresta de comida, lá da Austrália. Tem uma galera que faz um monte de floresta de comida na Mata Atlântica, mas como é que você faz floresta de comida na Caatinga? A gente ainda tá para descobrir. E tem uma galera massa que trabalha, por exemplo, com áreas degradadas do semiárido, do Cerrado, tipo Ipoema. Tem Marcia Hanzi, que é uma grande referência aqui na Bahia, né? E não necessariamente na área de permacultura, mas de agroecologia, tem a galera da articulação do semiárido, que infelizmente está perdendo muito o apoio do governo, mas existe, a gente tem que falar dessas exceções, mas tem que falar que as exceções são exceções, né? Elas não são a regra. Tá tudo bem, a gente não está dizendo que as pessoas que moram nessas florestas paradisíacas cheias de rio e cachoeira têm que sair de lá, não. Isso é maravilhoso, só que o que isso significa é que a permacultura está ficando presa a realidades que não são a realidade da maior parte da população. Então, se você não vive a realidade que necessita de regeneração, então você não consegue pensar em soluções para quem precisa de fato de regeneração, né? Quem precisa de fato de autonomia. Então não dá depois para reclamar que a permacultura seja vista como branca e de classe média, porque é isso que é, né? É o que é. E aí o que é especialmente grave é que uma das 3 bases da ética da permacultura, como a gente disse, é partilha justa, gente. Então a gente vê contradição em cima de contradição, né? Por outro lado, a agroecologia, enquanto movimento, ela tem um alcance orgânico muito grande. Isso é maravilhoso, isso é incrível, é um movimento muito lindo de ver. Pelo menos aqui na Bahia, que é o que a gente conhece mais, né? Que é um movimento do povo, pelo povo, com o povo, para o povo. A gente vê na jornada de agroecologia a união de povos completamente diversos ao redor de pautas comuns. Isso é lindo. A gente não sabe se em outros estados é assim. Esperamos saber, né, nos próximos anos, mas enfim. E a agroecologia aqui na Bahia é um movimento de base mesmo, no sentido de base enquanto fundação da sociedade, né, enquanto estrutura. Só que as soluções de autonomia oferecidas
pelas técnicas agroecológicas, elas muitas vezes passam longe do movimento, porque, como a gente falou, a prioridade desses povos é a sua sobrevivência e a garantia do seu território. E aí fica a pergunta, né? Porque a gente prometeu que nesse episódio a gente ia falar de soluções, então vamos falar de soluções. A gente coloca a solução enquanto pergunta. Nós que praticamos permacultura, onde estamos? Porque a gente não está nas escolas agrícolas oferecendo soluções diferentes da monocultura e do uso de agrotóxicos e adubo químico para as famílias agrícolas. Porque a gente não está fazendo e mantendo horta nas quebradas. Porque a gente não está nas retomadas. Porque a gente não está nas ocupações, facilitando espaços bioconstruídos, facilitando acesso à água, para que a galera possa lutar pelo seu direito à vida, pelo seu direito à terra, pelo seu direito à moradia. Porque a gente não está nos eventos de agroecologia compartilhando essas soluções de autonomia. Cadê a permacultura de fato popular, que ensina a autossuficiência? E aí a gente deixa essa reflexão enquanto convite realmente, né? A gente precisa se organizar enquanto movimento na permacultura para deixar de se limitar a fazer espiral de ervas no nosso quintal e a gente começar a pensar em mudanças sistêmicas, porque a permacultura fala de mudanças sistêmicas, mas a gente só está pensando em sistema como se só existisse sistema dentro do nosso terreno. E aí quem acredita em uma permacultura realmente popular aqui na Bahia, isso aí é um convite. Entre em contato com a gente, vamos conversar para a gente pensar e se fazer, pensar, inclusive, coletivamente. A gente ver como a gente faz uma permacultura de fato popular, né? E aí a gente quer trazer nesse final, né, nessas perguntas, nessas provocações que a gente faz, já tem aí várias pistas de soluções ao longo do caminho, foram várias ideias que a gente falou, mas vamos falar de experiências para a gente se inspirar. A gente escolheu 3, tem várias outras, certamente tem muitas que a gente não conhece, então se você conhece, fala com a gente também, que a gente vai adorar conhecer. E aí, começando pela Bahia, né? Sim, tem a galera do Núcleo de Permacultura de Rio de Contas que fizeram, não lembro as datas, enfim, mas fizeram um projeto muito lindo, o Refazeres. E o Refazeres, ele basicamente reuniu pessoas, mestres tradicionais que trabalham com ferro, com pedra, com madeira, para resgatar esses saberes tradicionais da bioconstrução. E o resultado foi uma produção de materiais lindíssimos, mostrando, valorizando o conhecimento tradicional, numa pegada muito de dar visibilidade a esses conhecimentos e sabedorias. Não dar a voz, mas reconhecer a voz que esses mestres têm. E foram feitos eventos e esses eventos geraram materiais que vale muito a pena conhecer, vídeos, um livro lindo. E é muito importante para a gente começar pela Bahia, porque nosso estado é maravilhoso em muitos sentidos, inclusive na vanguarda da permacultura e da agroecologia no Brasil, tá bom? A segunda experiência que a gente queria falar de permacultura popular, que é muito legal, é a Maloca, que é a Escola de Permacultura no Cariri, cearense. E sim, vamos começar pelo Nordeste sempre. E a gente tem que falar do trabalho de Paulo e Luciana, que cocriaram o Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido na Universidade Estadual do Ceará, lá no Cariri. E eles têm esse espaço permacultural onde eles compartilham conhecimentos com a população local para a convivência do semiárido e estão fazendo essa ponte entre as práticas permaculturais, digamos, populares, enfim, com a academia, né? Então tem esse diálogo de prática e academia, é uma questão muito importante também. E terceiro, considerando impacto, a gente não pode deixar de falar do trabalho do Ipoema em Brasília, porque dentro da permacultura popular é quem fez e faz ainda projetos gigantes, inclusive em termos financeiros,
porque são projetos financiados através de editais dos setores público e privado e também de ONGs internacionais. E isso é algo que a gente na permacultura precisa aprender a fazer melhor, né? Conseguir financiamento para projetos de permacultura popular. E aí esses projetos, eles envolvem a recuperação de áreas degradadas do cerrado, recuperação de bacias hidrográficas, aplicação de tecnologias sociais em escolas públicas. Então, é muito lindo o trabalho do Ipoema, gente, vale a pena conferir também. E aí, basicamente, é isso. A gente prometeu soluções e, para a gente, a grande solução é essa, né? A gente precisa se organizar enquanto permacultores e permacultoras para encampar a permacultura popular junto da agroecologia, né? Do lado do povo, com o povo. Não é chegar trazendo soluções, dizendo... nós somos pessoas iluminadas que desenvolveram soluções, até porque no episódio passado a gente já falou muito sobre essa questão de achar que a gente desenvolve soluções, né? Quando boa parte do que se aplica na permacultura, ou a quase totalidade, vem de conhecimentos tradicionais, de povos originários e comunidades tradicionais. Então, o que a gente precisa fazer é chegar junto, conviver com a realidade das nossas comunidades, né? Sempre começando pelo nosso, e trabalhar em rede, e principalmente observando e interagindo, como pede o primeiro princípio do design permacultural, não se colocando à frente, não trazendo soluções, mas chegando para escutar e chegando junto mesmo, para trazer a força, não só trazer as ideias, né? Porque uma casa de barro, ela não se levanta de ideias, não. Ela se levanta com o braço. Manejo da água, as valas, as represas que a gente faz, presa de braço, gente. Então, galera da permacultura, vamos nos organizar, inclusive, para que a gente encontre os recursos financeiros para fazer isso, porque a gente também não está dizendo para a galera largar seus empregos, seus trabalhos, suas fontes de renda, por exemplo, os cursos, não está dizendo para largar isso e fazer outras coisas. A gente está dizendo que a gente precisa se organizar para conseguir esses excedentes financeiros onde eles existem e a gente conseguir a partilha justa, né? E fazer os projetos de permacultura popular, distribuindo esses recursos da forma como a gente entende que vai tornar esses ecossistemas que estamos criando ou mantendo mais sustentáveis, né? Mais resilientes, mais diversos. E é isso. Eu acho que é isso. É isso? Nossa, já tem uns 50 minutos. Eu acho que é isso. Já passamos até dos 40 minutos que a gente tenta manter. Então é isso. Ficaram aí alguns puxões de orelha, mas assim, gente, de forma nenhuma a gente se coloca fora disso, né? Quando a gente fala... a gente está constantemente tentando buscar essa coerência entre o pensar e o fazer. São desafios, né? A gente não está dizendo que é simples, a gente não está dizendo, peraí, vamos e resolvemos. Não, o que a gente está falando precisamos... nos organizar. Uhum. E lembrem que esse episódio ele também foi um convite. Então, por favor, comentem, contem pra gente o que vocês acharam do episódio, contem pra gente experiências que vocês conhecem de permacultura popular, contem pra gente as ideias de vocês e principalmente se você, de fato... quer encampar a permacultura popular junto com a gente aqui na Bahia. A gente fala aqui na Bahia porque a gente tem consciência de que não seria sustentável nesse momento a gente se comprometer com organizações nacionais, né? A gente tem esse foco também na Fazenda Cura que, aliás, é um princípio... não é nem um princípio da permacultura, mas parte do desenho permacultural, o que a gente aprende... a começar pelo que está imediatamente à nossa volta, e aí à medida que a gente vai fortalecendo o espaço à nossa volta, a gente vai alcançando espaços mais distantes, que são as zonas, né, da permacultura. Talvez um dia a gente explique isso por aqui.
mas a gente quer trabalhar em redes, por enquanto começando pela Bahia, mas claro, no futuro também em todo o Brasil. Então esse episódio ele também é um convite, vamos conversar, vamos nos organizar e vamos unir aí permacultura e agroecologia, porque parece que foram separados na maternidade e esses irmãos estão, irmãos gêmeos, irmãs gêmeas, porque são duas fêmeas, né? A permacultura e a agroecologia, elas estão aí separadas e elas precisam ser reunidas e ter um grande almoço de domingo da família reunida. É isso. Um beijo, gente. Não esqueçam de comentar o feedback de vocês. É super importante pra gente continuar fazendo isso aqui, porque senão a gente sente que tá falando pro nada, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima. tchau, tchau. Ah, importante. A gente não falou... eu vou colocar aí as nossas redes sociais, tá? Mas Instagram, a gente é @FazendaCura. No Facebook também é Fazenda Cura a página. O site fazendacura.org. Então, para vocês falarem com a gente, né? Afinal de contas, tem que saber como chegar na gente. Agora é de verdade. Beijo, tchau. Tchau, tchau, beijo.